Li Gonvou foi traído por um companheiro de equipe e abandonado depois que o ataque da guilda falhou, mas ele acaba ganhando uma chance de sobreviver. Depois disso, todos os níveis que ele passou foram resetados. A história começa com vários monstros correndo e seus níveis aparecem sobre eles, mostrando um indicador absoluto de poder. As pessoas também possuíam seus níveis em sua cabeça, quanto mais alto o nível melhor. Enquanto isso, na masmorra, um homem enfrenta um bicho medonho cujo nível é um ponto de interrogação enigmático. O líder, que está no nível 457, acha inconcebível que o nível desse monstro seja desconhecido. Nesse momento, ele questiona como eles devem derrotá-lo e alguém pede que o homem fuja, mas ele insiste que eles sigam em frente sem ele, explicando que se o monstro escapar, a alma estará em ruínas. Logo, seus homens correm em direção ao portal para escapar e o líder saca sua espada dizendo que o sacrifício está feito. Em seguida, salta em direção ao monstro para atacar. O líder estava prestes a atacar, mas antes que pudesse foi atingido pelo machado do monstro. O sistema imediatamente notificou que ele tinha recebido um ataque que excedeu a sua capacidade. Além da armadura ter sido destruída, sua saúde despencou para 5%. O líder agora está lutando para ficar de pé e tudo o que ele queria era que seu nível fosse mais alto. Enquanto isso, o monstro balançava seu machado e o líder questionou se aquele era o fim. De repente, uma forte explosão ocorreu e uma figura bloqueou o enorme machado do monstro chamado Nergal. O bloqueio ocorreu com apenas um pequeno punhal. O líder fica admirado, questionando a capacidade do recém-chegado de parar Nergal com uma arma tão pequena. Esse herói é o nosso personagem principal chamado Li Gonvou. O protagonista confronta Nergal questionando sua escolha de esconderijo. Nesse momento, o líder adverte o herói enquanto Nergal lança outro ataque. Mas Liu evita rapidamente, então pula na mão do Nergal subindo até sua cabeça. Em seguida, com um rápido movimento, o decapita usando apenas seu punhal, deixando o líder incrédulo, que pergunta sobre a identidade e o nível do recém-chegado. O protagonista responde que ele é apenas o nível 1. Antes de todos esses acontecimentos, nosso protagonista estava na masmorra procurando livros sobre como ter sucesso como caçador. O livro sugeriu que com determinação e esforço ele poderia superar qualquer coisa, e se não conseguir é porque ele não se esforçou o suficiente. Portanto, antes de culpar a sociedade ou a sorte por seu fracasso, ele deve culpar sua própria preguiça. O protagonista, depois de ler isso, ficou furioso e bateu o celular no chão. Lee gritou que dedicou 7 anos, basicamente desde os 20 anos até agora, está se esforçando para se tornar um caçador, mas os resultados têm sido sempre decepcionantes. Lee reconhece que houve vários motivos que explicam seu fracasso. Cima, o exame de caçador, que envolve tarefas como caça, monstros designados e vastas masmorras. Nos estágios iniciais com um nível baixo era impossível derrotar os monstros designados para as tarefas do exame. Depois de subir de nível, aqueles com bons equipamentos rapidamente limparam os monstros. O protagonista trabalhou meio período o dia todo para garantir equipamentos, mas acabou que sua resistência atingiu o fundo do poço, fazendo com que ele desmoronasse durante o exame. Ele olhou para o celular novamente, irritado, se perguntando quem foi a pessoa que escreveu a resposta no livro, porque ele queria um pedaço de sua mente. De repente, alguém gritou perguntando se ele havia derrotado todos os monstros de nível baixo e agora estava fazendo uma pausa. Lee respondeu que tinha eliminado todos. Então o supervisor disse a ele que, se terminou, deveria voltar ao ponto de partida e entregar o saque. Em seguida, perguntou por que ele estava descansando enquanto olhava para o celular. O supervisor também questionou se ele estava querendo participar do ataque contra o chefe. O protagonista começou a raciocinar que eles nunca aceitam participações contra o chefe a não ser que lhe deem bastante dinheiro, o que significa que o supervisor estava tentando enganá-lo com alguma mentira. Pensando nisso, nosso herói pediu desculpas ao supervisor e disse que já estava voltando. O supervisor mandou ele se apressar e disse que as crianças hoje em dia são loucas. Lee fugiu dizendo mentalmente que esse velho é um maldito. De repente, quando chegou ao ponto de partida, ele viu outros homens se reunindo ao lado. Lee se perguntou desde quando tinha tantos membros e questionou se todos estavam apenas brincando com ele. De repente, alguém o chamou de futuro senhor do alto escalão. Esse era seu colega Kim e ele perguntou se o herói tinha aumentado seu nível, mas o protagonista apenas perguntou a Kim por que ele continuou chamando de alto escalão quando ele não tem intenção de se tornar um. Nesse momento, nosso personagem principal questionou ao seu colega sobre os membros de baixo nível que estavam aqui. Kim logo perguntou se ele não tinha ouvido que o supervisor deu uma ordem de convocação de emergência para a guilda devido a um estouro de uma masmorra de classificação a não confirmado. Kim
Compartilha que as recompensas por limpar uma masmorra de rank D pela primeira vez não são boas, então eles facilmente ignoram a masmorra e planejam limpar a do chefe apenas com os membros restantes da guilda e 2 estagiários. Kim acrescenta que isso significa que eles podem vencer o chefe e subir de nível hoje. Os amigos juntos estão muito felizes e o prota pergunta sobre os 2 membros restantes da guilda e aponta que para enfrentar estagiários e derrotar um chefe de masmorra esses membros precisariam ser de nível bastante alto. Kim admite que não ouviu detalhes, mas acredita que a guilda não dependeria de alguém incompetente. Ele também menciona que o chefe da masmorra tende a se autodestruir quando sua saúde está baixa. O protagonista sabe que apesar da convocação emergencial da guilda, se eles planejam enfrentar o chefe com estagiários, eles devem incluir pelo menos 2 caçadores de nível 100 ou superior. Lee acrescenta que isso é o básico do básico e questiona a viabilidade desse plano. Em seguida ele pergunta a outro homem se ele já tentou derrotar um Circlemus, mas o homem admite que é a primeira vez e o protagonista questiona sobre sua experiência em ataques de masmorras de chefe. O homem responde que ele não tem nenhuma experiência, mas o cara balançando sua espada garante que pode confiar pois ele tem um equipamento. Este homem se chama Choi Jae-yong e ele é neto do presidente de uma das principais empresas de médio porte da Coreia. Choi tem o nível 55. Protagonista considera que mesmo deixar um caçador veterano com um nível acima de 100 pode ser insuficiente, então não entende por que eles trouxeram um caçador com recursos financeiros que percorre masmorras. Em seguida, observando um homem enorme por perto, ele acha que se for esse o caso, o que resta é acreditar no único que resta entre os membros restantes da guilda, o supervisor com nível 205. Lee avalia que talvez isso ainda não possa ser o suficiente. Ele sabe que as masmorras de chefes não devem ser realizadas de ânimo leve, pois eles também precisam lidar com pequenas máfias que aparecem intermitentemente e se adaptar a monstros-chefes que de repente mudam seus alvos de ataque. Caso contrário, eles correm o risco de se tornarem alimentos para o chefe. Além disso, o chefe Circlemus aciona a autodestruição após 3 minutos quando sua saúde cai abaixo de 30%, então Lee imagina que eles devem decidir o resultado dentro desse prazo. Nesse momento, o supervisor pergunta-se todos eles estudaram bem os padrões do chefe e os aconselha a eliminar os monstros aleatórios que aparecem, então quando eles tentarem se autodestruir todos devem contra-atacar com sua força. O protagonista logo levanta a mão e pergunta ao supervisor o que fazer se seu dano for insuficiente. O supervisor responde que escapar para o portal é uma opção, mas todos devem atacar mesmo se tiver risco de não resistir. O supervisor acrescenta que se alguém fugir eles perderão os pontos e itens de experiência. Depois disso ele gritou que se não houvesse mais perguntas, então devem avançar. Nesse momento os estagiários entraram na masmorra um a um. Enquanto isso o protagonista suspirava para o lado sabendo que não havia mais volta. Choi se aproxima de Lee e comentou que seu nível era mais alto do que os outros, então perguntou se ele já havia derrotado um chefe. Kim apareceu e informou que Lee havia derrotado chefes mais de 3 vezes. O protagonista sabia que era mentira e questionou Kim sobre isso. Mas Kim apenas piscou para ele e Choi sugeriu que os 3 ficassem juntos, já que sua experiência real se limitava a observar. Ele acreditava que reunindo e dividindo papéis entre si seriam muito mais eficiente. Choi então perguntou o que eles achavam de sua sugestão. Kim concordou que era um bom plano e quando perguntou se o protagonista estava bem com isso, Lee confirmou que estava e Kim apertou a mão de Choi, expressando sua expectativa e enfatizando a necessidade de derrotar o chefe para subir de nível. Choi concordou mencionando que ele também precisava dos itens deixados pelo chefe. Kim notou suas intenções e propôs compartilhar uma bebida depois, com a qual Choi concordou. Enquanto isso nosso protagonista ficou em silêncio pensando se o objetivo final de Choi era garantir entradas mais altas na masmorra através de conexões. Lee sabia que conexões com indivíduos ricos poderiam facilitar o acesso a masmorras de nível superior para caçadores regulares. Depois disso Choi apertou sua mão expressando seu entusiasmo e o prota respondeu que era um prazer. Em seguida Choi os levou para a masmorra se convencendo a ser grato por uma oportunidade tão rara. O cara entra assustadoramente na masmorra sorrindo. O protagonista ficando para trás sentiu uma sensação sinistra ao ver Choi entrar primeiro. Depois de um tempo a força restante do chefe caiu para 30 e ele estava prestes a se autodestruir quando de repente um monstro subiu do subsolo com seu nível 100. Isso era mais alto do
que o normal e surgiu mais de 50 deles. Todo mundo estava preocupado se eles poderiam falhar nesse ritmo. Choi chamou alguém para fornecer apoio em sua posição. Nesse momento o supervisor se envolveu com o chefe e exigiu que eles destruíssem logo os monstros para ajudá-lo. O protagonista informou ao supervisor sobre o número esmagador de esqueletos e questionou como eles deveriam ajudá-lo. Kim então empurrou o esqueleto que lhe estava combatendo e mandou ele correr para derrotar o chefe. Acrescentou que ficaria aqui para lidar com as caveiras. O protagonista questiona essa estratégia de Kim porque ele pode acabar não resistindo aos ataques da caveira sozinho, mas Kim garantiu que ele aguentaria. Choi, colocando a mão em seu ombro, pede que ele siga para terminar a tarefa logo. Lee olha para o supervisor lutando contra o chefe sozinho e pula em sua direção. O protagonista diz a Kim para segurar por 30 segundos porque ele vai terminar logo a batalha. Nesse momento o chefe Circlemus tem apenas 27% de força. Eles o atacam continuamente enquanto o supervisor diz para eles se apressarem. O protagonista deu tudo de si e acertou o chefe com todas as forças, fazendo com que a força do monstro diminuísse para 23. O sistema mostrou que o tempo restante era de 50 segundos. Lee olhou para o cronômetro que estava diminuindo e percebeu que o ataque deles não ia funcionar a tempo. Então ele diz ao supervisor que não estava funcionando e que eles precisavam recuar, mas o supervisor diz que eles poderiam fazer isso. Nosso herói acha que o supervisor é louco porque suas palavras são algo que se pode dizer em uma partida esportiva, mas acontece que eles não estão em uma partida esportiva e se continuarem assim serão completamente aniquilados. De repente alguém gritou para tomar cuidado e ele se esquivou a tempo de evitar o ataque dos esqueletos, mas teve um pequeno corte no nariz. Em seguida o protagonista se posicionou e cortou o corpo dos esqueletos no chão. Enquanto gritava que era uma loucura, nesse momento eles ficaram chocados ao ver um enxame de esqueletos vindo em sua direção. O supervisor pergunta o que todos estão fazendo e por que os esqueletos estão vindo daquele jeito, mas então eles notam os estagiários no chão. Depois disso o protagonista e Choi foram ordenados a cuidar dos feridos enquanto estavam indo para fora da masmorra do chefe. Ambos responderam que sim, mas então um esqueleto atingiu as pernas de Choi fazendo com que ele caísse. Com dor, o protagonista imediatamente correu para Choi e disse para ele abaixar a cabeça. Ele obedeceu e Lee atingiu a cabeça dos esqueletos. O supervisor ordenou que o proto o apoiasse e o seguisse enquanto ele assegurava o caminho de retirada. Em seguida ele chamou Kim e disse que estava criando uma rota de fuga, então ele deveria se apressar e prestar assistência. Kim respondeu que sim. Logo o supervisor enfrenta um enxame de esqueletos que estão bloqueando o portal e o sistema mostra que eles só tinham 19 segundos antes do chefe se autodestruir. O protagonista percebe que não há muito tempo e levanta Choi dizendo para ele segurar firme. Depois disso ele imediatamente corre para o portal. Choi pediu desculpas a ele e explicou que ele tinha que se concentrar em capturar o chefe e não conseguiu notar o esqueleto. Mas Lee apenas disse que estava tudo bem e que eles deveriam terminar a conversa do lado de fora. Choi sorridente perguntou se ele estava realmente bem e Lee respondeu que só estava com pressa. Nesse momento Kim e o supervisor já estão no portal e dizem para ele se apressar, mas o protagonista apenas joga Choi para eles enquanto diz para pegá-lo. Com 6 segundos restantes nosso herói consegue cortar o esqueleto atrás dele ao meio. Quando restavam apenas 4 segundos ele correu em direção a Kim e seu supervisor carregando Choi. Mas então Choi o chamou suavemente e perguntou se ele realmente disse que estava tudo bem. Com 2 segundos restantes Choi o chutou, fazendo Lee voltar para a masmorra. Em seguida o cronômetro zerou e a masmorra explodiu por dentro. O protagonista começou a ver ele mais novo correndo feliz em direção à mãe e ao pai, dizendo que estava lá e que estava indo se tornar um caçador. Sua mãe perguntou se ele queria proteger as pessoas caçando monstros. Lee respondeu que não e explica que só queria ganhar muito dinheiro e sustentar seus irmãos mais novos. Ele também disse aos pais que consertaria o teto com vazamento e trocaria o carro que existia há mais de 10 anos. Sua mãe perguntou se aquele era realmente seu sonho e ele respondeu que também planejava se casar com uma pessoa bonita. Então ele precisava de 1 tonelada de dinheiro. Seu pai rindo lhe disse que ele tinha um sonho bastante realista. Quando seu pai estava prestes a dizer algo, de repente eles se transformaram em monstros assustadores e perguntaram por que ele estava deitado daquele jeito. O protagonista acordou em choque e percebeu que estava preso sob um bloco de pedras. O jovem estava surpreso por ainda estar vivo. Ele não conseguia ver nada na escuridão e questionou se estava cego. Em seguida ouviu alguém gritando seu nome. Era Kim e o supervisor procurando por ele lá de cima. Choi pediu desculpas a eles dizendo que era tudo culpa dele e que ele tinha ido embora.
Isso irritou o protagonista porque ele sabia que Choi o havia empurrado propositalmente de volta para a masmorra. De repente o chão tremeu e as pedras acima dele começaram a desabar. Ele ouviu o supervisor xingando quando a masmorra estava prestes a desabar devido à explosão. O supervisor ordenou que eles se salvassem rapidamente e abandonassem os itens enterrados nos escombros, mas Kim disse ao supervisor que eles precisavam recuperar o corpo de Lee. O homem respondeu que não havia nada que eles pudessem fazer e questionou como eles poderiam encontrar Lee entre todas aquelas rochas. Enquanto isso, nosso herói implorava para que eles ficassem porque ele ainda estava vivo. De repente mais pedras caíram sobre ele. Kim estava chorando e o supervisor o lembrou que uma masmorra é o cemitério de um caçador. Kim saiu da masmorra pedindo desculpas continuamente ali. Enquanto isso, o protagonista tentava sair implorando para que não o deixassem. Mas as pedras o enterraram completamente, o deixando sem esperança. Lee, dentro das enormes pedras, se perguntou onde tudo deu errado. Se foi no momento em que ele não pôde ignorar Choi lesionado, no momento em que se candidatou ao estágio, ou até mesmo antes de tudo. Lee se perguntou por que Choi o havia empurrado e se foi por ódio porque o cara era ganancioso pelos itens deixados na masmorra. O protagonista o xingou dizendo que deveria ter evitado entrar na invasão do chefe e ido para casa. Fechando os olhos, sua cabeça era barulhenta de tantas perguntas, mas ele sabia que por mais que se arrependesse nada mudaria o fato de que ele não ia resistir. De repente ele viu seus pais com rostos assustadores lhe perguntando se era realmente isso que ele queria. Isso fez abrir os olhos em choque mais uma vez. Em seguida, nosso herói tentou mexer o corpo e abriu sua janela de status, que mostrou que sua saúde era 5 e seu ponto de mana era 120. Lee não acreditou que havia conseguido sobreviver e tentou pegar o celular do bolso. Em seguida ligou a lanterna e viu pedras e esqueletos ao seu redor. De repente um vento atingiu seu rosto e ele olhou de onde vinha. Nesse momento viu um pequeno buraco acima dele. Nosso personagem principal sabia que o vento soprando sugeria uma alta probabilidade de uma passagem ou um espaço vazio, então ele tentou ao máximo subir até o buraco acima dele pensando que mesmo se não vivesse ele tinha lutado. Logo sua mão saiu e ele conseguiu rastejar para fora da pilha de esqueletos e pedras. Lee tossiu e estava feliz por ter sobrevivido, mas quando olhou para cima ficou surpreso ao ver um enorme e longo corredor à sua frente. Ele se perguntou o que era e mesmo sabendo que teve uma explosão este lugar parecia muito diferente da masmorra do chefe. Lee notou que parecia algum tipo de passagem, então ele ouviu algo do centro da passagem e viu um portal se abrindo lentamente. O herói ficou surpreso ao ver um portal de masmorra lá e andou pouco mais perto dele, se perguntando se a explosão havia revelado uma masmorra escondida. Então ele parou em frente ao portal e perguntou por que suas premonições sinistras nunca esteve errada. Depois que tocou no portal, o sistema mostrou que era uma masmorra e perguntou se ele gostaria de entrar. Lee sabia que a classificação SS representava o nível de dificuldade mais alto das masmorras existentes e até mesmo a classe superior entre os caçadores hesitou em assumi-lo, por isso nosso personagem principal fugiu dela enquanto se convencia de que não a estava preparado para partir, mas de alguma forma um enorme bloco de pedra caiu à sua frente. O teto do corredor desabou e ele correu de volta para onde o portal estava. Porque o teto do corredor estava desabando lentamente em seu caminho, Lee gritou que era uma loucura e tentou ao máximo correr para o portal da masmorra na sua frente. Quando o teto acima dele estava prestes a desabar, ele conseguiu entrar no portal bem na hora. Ele rolou dentro da masmorra e parou de bruços no chão. Levantando lentamente a cabeça, ele viu muitos túmulos à sua frente. Nosso herói notou algo um pouco longe dele, o que o fez entrar em pânico pensando que era um monstro. No entanto, ele viu que tinha um sistema de níveis que lhe trouxe alívio porque a janela de nível ser azul significava que era uma pessoa. Então o protagonista pensou que se havia uma pessoa lá deveria ser uma masmorra aberta. Além disso, ele pensou que a pessoa deveria ser um herói que veio para limpar a masmorra. Lee se sentiu salvo e correu em direção à pessoa chamando de herói e implorando por ajuda, mas antes que ele pudesse se aproximar a pessoa liberou uma luz forte. Isso cegou e o Ora falou que ele acumulou esforços sem fim e aí está o que ele desejou. O protagonista se perguntou o que significava isso e por que a voz soava tão clara em seus ouvidos mesmo estando longe. Ele olhou para o homem e se desculpou, mas o homem não se movia e apenas soltou-a luz novamente e repetiu sua declaração inicial. Inicialmente o protagonista achou que o cara era um NPC. Lee, sabendo que mesmo que a realidade tenha se tornado como um jogo, todos sabem que NPCs não existem na vida real. Isso deixou surpreso e ele se pergunta se foi o primeiro a descobrir um NPC.
Em seguida Lee levantou a mão para alcançar o homem. Esse cara novamente repetiu suas palavras. Quando Lee estendeu a mão novamente, o homem gritou para que ele parasse. Em seguida o cara reclamou de tentar agir como um NPC, ficando preso àquela repetição monótona. Então perguntou seu nível e Lee respondeu 46. O homem questionou como nível 46 como ele foi parar lá. Lee respondeu que isso meio que aconteceu e perguntou quem ele era. O homem respondeu que era o gerente lá dentro e em termos de jogo era algo como um NPC. Nosso herói perguntou ao homem se ele poderia lhe dizer a saída, mas o homem respondeu que não havia nenhuma, porque a única maneira de sair daquele lugar era limpar o calabouço sozinho. Lee, chocado, questionou se o cara estava brincando e como um nível 46 poderia limpar uma masmorra classificada como SS. O homem respondeu que era verdade, mas o aconselhou a não desanimar muito por causa do seu nível e saúde. Nosso personagem principal perguntou ao homem o que ele queria dizer, e o homem respondeu que se ele estivesse no nível 46 ou 500, ele poderia ser derrubado e a única coisa que importa é uma coisa chamada sorte. Lee perguntou ao homem de que tipo de sorte ele estava falando e o homem explicou que não é qualquer um que pode entrar neste lugar, o que significa que ele deve cumprir certas condições especiais para poder entrar, então nesse sentido ele já tem um pouco de sorte. Em seguida o homem deu a entender que talvez tivesse sorte novamente e até encontrasse a paz escondida. Nosso herói questionou se isso era possível com o nível de 46 e apenas 5 de saúde, mas o homem apenas se virou dizendo que o tempo já havia acabado e que gostaria de ajudá-lo, mas não poderia ir além de sua autoridade. O protagonista, surpreso, perguntou se o homem estava saindo. O cara logo flutuou no ar e o encorajou a fazer o seu melhor porque as oportunidades são muitas se ele não desistir. Lee tentou convencer o homem a esperar apenas 1 minuto, mas o homem soltou uma luz forte e brilhante enquanto lhe dizia que ele acumulou esforços intermináveis escapando de seu fim. Então Lee precisa encontrar a verdade e apenas uma entidade pode salvá-lo. Quando a luz lentamente se apagou, o protagonista olhou para cima e viu uma missão de notificação instruindo a encontrar uma arma. Ele então ouviu a voz do homem lhe dando uma dica para ficar de olho no céu, porque a chuva lá doía bastante quando atingia. Lee olhou para algo brilhante no céu e um monte de coisas caíram. Lee ficou surpreso quando viu que eram armas afiadas e diferentes. Logo uma espada-tesoura pousou perto dele, fazendo gritar e entrar em pânico enquanto dançava para evitar que todas as armas caíssem no chão. Quando todas as armas conseguiram se prender ao chão, ele olhou para elas incapaz de acreditar que ele havia sobrevivido novamente. Lee ficou aliviado, no entanto notou algo no céu bloqueando a luz. O garoto olha para cima se perguntando se estava ficando nublado. De repente ele viu um touro enorme caindo do céu direto para ele, o que o fez gritar que isso era uma loucura. O enorme touro estava perto de pousar e Lee pulou a tempo de evitar ser esmagado. Nosso herói agora estava cara a cara com isso. O sistema mostrou que se tratava de um touro gigante com 3 pontos de interrogação indicando seu nível, o que o surpreendeu porque significava que seu nível estava pelo menos 100 acima do dele. O protagonista lembrou do homem lhe dizendo que a única maneira de sair daquele lugar era limpar a masmorra sozinho. Ele pensou em silêncio por um momento e percebeu que não tinha escolha a não ser tentar. Lee então olhou para as armas atrás dele e pegou uma espada. O sistema mostrou que era grande espada de brilho de grau lendário e seu poder de ataque era de 1050. O herói chocado se perguntou como havia conseguido um item da segunda melhor nota tão facilmente. Notou que não havia nenhuma restrição. Então ele se posicionou confiante, pensando que seria muito mais fácil sair daquela masmorra do que ele havia pensado. Em seguida correu para o touro gigante adormecido e decidiu terminá-lo em uma batida. Então Lee acertou o touro com sua grande espada de brilho. Mas o touro nem acordou e o sistema mostrou que o touro gigante havia recebido dano 0. O herói não acreditou que o ataque não fez nada e ouviu o touro roncando. Pensando nisso, ele correu para outra arma sabendo que não tinha tempo para hesitar e que precisava terminar o touro enquanto ele ainda estava em choque por ter caído do céu. Depois disso, nosso personagem principal pegou o machado e o sistema mostrou que era um machado de batalha de um guerreiro bárbaro e era lendário. Seu poder de ataque era de 1100 e suas habilidades passivas especiais foram o poder de ataque de reforço. O poder de ataque aumenta em 1 para cada ponto de status de força e 75 poder de ataque adicional. Nesse momento o protagonista acertou o monstro confiante, mas o touro nem se moveu e o sistema mostrou que ele não recebeu danos. De repente o touro se levantou, fazendo entrar em pânico. Assim que o touro olhou para ele por 1 minuto, nosso personagem principal começou a correr enquanto gritava de medo.
mas depois saltou para o lado deixando o touro correr. Em seguida Lee correu na direção oposta ao touro enquanto gritava para que alguém o salvasse. De repente nosso herói ouviu o homem rindo e dizendo que sua forma ao se esquivar era como uma obra de arte. O protagonista ficou surpreso ao ouvir o homem e perguntou se ele não havia desaparecido. Em seguida Lee diz ao homem que alguém está ali quase indo de base e ele está apenas observando e rindo. O homem respondeu que ele ainda estava vivo. O protagonista zangado jurou que se saísse de lá de alguma forma eliminaria Choi e aquele homem. Lee começa a lembrar que quando ainda estava na escola os professores tinham dito durante os períodos de exames que a resposta estava no problema. Depois ele se lembrou também do homem lhe dizendo que apenas uma entidade poderia salvá-lo, fazendo-o perceber que isso basicamente significava que entre aquelas muitas armas apenas uma derrotaria o touro gigante. O problema era qual deles era a verdadeira arma. Nesse momento ele entrou no centro das armas imaginando que havia mais de 1000 armas espalhadas pelo campo. Lee sabia que o touro gigante iria acabar com ele antes que pudesse testar cada uma, então em pânico ele agarrou-a cabeça e perguntou em voz alta qual era a verdadeira. Em seguida ouviu o homem lhe dizer que não achava que tinha tempo de ficar agoniado com isso, fazendo-o olhar para trás para ver o touro indo em sua direção. Então lhe pegou um monte de armas e logo jogou todas no touro, deixando o touro mais irritado e fazendo com que ele corresse em sua direção rapidamente. O sistema continuamente mostrava que todas as armas que ele jogava não tinham efeito sobre o touro. Lee se esquivou como se estivesse dançando e o sistema mostrou que ele havia escapado. O homem disse para ele deixar de ser caçador e se tornar um assassino, mas então o touro ficou mais irritado e balançou o rabo para atingi-lo, mas Lee imediatamente pegou o escudo perto dele e foi jogado no ar. Nosso herói caiu no chão mas conseguiu usar o escudo para se defender. De repente a notificação mostrou que ele havia equipado o escudo do rei caído com uma absorção de dano de habilidade especial, então ele foi capaz de absorver parte do dano, mas então o sistema mostrou que ele havia esgotado todos os seus pontos de saúde. Lee sabia que seus pontos de saúde batiam zero e as estatísticas adicionadas pelo efeito de reforço haviam desaparecido, o que significava que ele havia se tornado uma pessoa normal. Então ele olhou para o touro correndo em sua direção. O homem imediatamente o chamou de idiota e disse para ele se levantar, mas Lee só mandou o homem calar a boca. O cara manda ele pegar a arma à sua esquerda e ele pegou. Em seguida o sistema mostrou que era uma espada de vento de grau heróico e sua habilidade especial era uma arma de ar. Consome 50 pontos de mana e disparar condensado. O protagonista se perguntou o que deveria fazer com ele. Mas quando viu o touro mais perto ele levantou a espada e ela soltou o vento forte. Enquanto isso o homem ordenou que ele mirasse e atirasse na direção das 9 horas do relógio. Lee seguiu o homem e soltou o vento. Isso locomove e o faz bater na árvore, fazendo com que ele tossisse líquido vermelho no processo. Em seguida o herói bateu de volta no chão, percebendo que não tinha mais pontos de saúde ou pontos de mana. Seu corpo estava tão completamente destruído que ele nem conseguia fugir. Então Lee se perguntou se era o fim. Mas então viu um punhal brilhante perfurado na árvore. Ele olhou para a arma por um momento e percebeu que a forma como o punhal foi fixado definitivamente não havia caído do céu como as armas espalhadas no campo. Então ouviu o homem lhe dizer que não o havia guiado e Lee a encontrou sozinho. Nesse momento o protagonista tentou ao máximo se levantar e pular. Ele subiu às pressas na árvore e pousou no chão com o punhal na mão. Lee olhou para a adaga e o sistema mostrou que seu grau não estava identificado e exigia um contrato para usar. O sistema também indicava que ele havia encontrado a arma. Então sua missão havia sido concluída e sua nova missão era acabar com o touro gigante e completar o contrato com a arma. Nesse momento ele viu o touro juntando trovão em sua cabeça. Lee perguntou ao homem se terminar o touro acabaria com tudo, ao que o homem respondeu que estava correto e explicou que o punhal possuía uma habilidade não identificada cujo nome e poder eram desconhecido. A única maneira de usá-lo era atingindo o touro com essa habilidade. Em seguida o homem questionou se o protagonista poderia fazer isso e perguntou por que ele estava hesitando. Nosso personagem principal encarou o punhal para frente. Enquanto o touro se aproximava, ele gritou declarando seu desejo de viver. Em seguida pulou em direção ao poder do trovão e o atingiu com seu punhal, fazendo com que ele se quebrasse em pedaços. O punhal perfurou o poder do touro causando uma forte explosão. No dia seguinte o protagonista abriu os olhos. Confuso ao ver um teto perfeito ele se perguntou se estava vivo. Então o sistema mostrou que ele havia concluído o contrato e agora tinha que terminar de nivelar até o nível 10.
O que o deixou confuso pensando se isso significava que ele havia limpado a masmorra do posto SS. De repente uma garota entrou em seu quarto de hospital e o viu acordado. Emocionada ela o chamou de irmão, mas ele simplesmente perguntou por que ela estava lá e se ela não havia partido também. Isso deixou a garota irritada e ela perguntou por que não estaria viva. Em seguida a irmã informou aos pais que estavam esperando ao lado de fora que Lee havia acordado. A mãe lhe bateu nas costas e perguntou com raiva o que tinha feito consigo mesmo. O protagonista explicou que doía e pediu para o pai parar a mãe, mas o pai acabou batendo na cabeça dele questionando por que ele deveria impedi-la. O pai lhe disse que se a situação era urgente ele deveria ter pensado em sair. Em seguida questiona por que ficou até o fim. Nosso personagem principal conhecia o pai e sabia que ele estava certo. Então Lee lembrou que Choi foi o culpado. Ele se perguntou o que teria acontecido se tivesse fingido não ver o cara e tivesse saído da masmorra. O protagonista pensou que assim o incidente com Choi nem sequer teria acontecido. Lee percebeu que deveria ter desconfiado de Choi desde o início quando se aproximou dele. Em seguida o jovem rindo disse aos pais que tinha voltado em segurança e que eles não deveriam se preocupar pois ele se cuidaria a partir de agora. Sua irmã lhe disse que parecia que seria melhor ele desistir de ser um caçador. O protagonista garantiu à irmã que tomaria cuidado a partir de agora. Mas sua irmã disse que esse não era o motivo e olhou para seus pais, que ficaram em silêncio, o fazendo se perguntar se algo estava errado. Sua irmã o ajudou a se levantar enquanto apontava para o espelho lhe dizendo para não ficar chocado com isso porque eles o amariam da mesma forma. Nosso personagem principal se olhou no espelho e viu que estava apenas no nível 1. Ele entrou em pânico e gritou perguntando que diabos era isso. Depois de algum tempo ele estava sozinho em seu quarto pensando que sempre deu tudo de si e nem sonhava em se tornar alguém incrível. Tudo o que ele queria era simplesmente viver uma vida normal livre da pobreza. Lee estava tão cansado. Ele gritou e perguntou como isso poderia ter acontecido quando ele sofreu por 7 anos da sua vida. Lee novamente viu seu reflexo de nível no espelho e calmamente se perguntou por que isso havia acontecido. Ele lembrou que disseram que ele foi encontrado em frente ao portal para a masmorra que havia desabado como um nível 1. Nosso personagem principal sabia que era uma situação completamente inexplicável e só podia presumir que algo havia acontecido depois que ele perdeu a consciência na sua última batalha. Pensando nisso o garoto se perguntou se deveria entrar naquela masmorra de classificação SS novamente para perguntar ao homem, mas ele não sabia como poderia fazer isso e não tinha garantia de que a masmorra reapareceria. Depois disso Lee enterrou seu rosto no travesseiro pensando que era injusto acontecer isso depois que ele conseguiu limpar a masmorra de classificação SS. Lee lembrou que não conseguiu nem obter itens e foi revertido para o nível 1. De repente um mosquito voou até ele e pousou em seu travesseiro. Lee balançou a mão para afastar o mosquito. Então ele se sentou imaginando o que deveria fazer porque não sabia como fazer mais nada. O jovem questionou se precisava pegar um empréstimo e fazer passeios de masmorra. Ele estava ocupado pensando que seria necessário muito dinheiro para executar seu plano, mas seria imediatamente útil para ele subir de nível. Nesse momento o mosquito voa de volta para ele e pousa na parede. Lee irritado apertou o mosquito com a mão enquanto gritava quebra de poder. Nosso herói destruiu o mosquito e orgulhosamente pensou que depois de passar 7 anos lutando contra monstros, mesmo que ele tivesse sido reduzido ao nível 1, não havia como deixar um mosquito levar a melhor. De repente o sistema mostrou que o modo tutorial estava ativado. Isso deixa confuso. Em seguida o sistema começou a mostrar ao personagem principal para caçar uma criatura, explicando que ele poderia adquirir experiência eliminando uma criatura que não é um monstro. Lee recebeu um ponto de experiência por eliminar um mosquito. Depois que o tutorial terminar ele não seria mais capaz de adquirir experiência destruindo criaturas que não são monstros. De repente seu nível aumentou e ele recebeu 5 pontos. Depois disso as informações desapareceram e seus pontos de saúde e mana estavam se recuperando. Sua irmã e mãe que o ouviram gritar entraram esmagadoramente em seu quarto perguntando o que estava acontecendo. O protagonista respondeu calmamente que ele subiu de nível e sua mãe perguntou o que ele queria dizer. Lee contou à mãe que havia eliminado um mosquito e subido de nível. A irmã o examinou e disse à mãe que ele não estava com febre. Depois sugeriu à mãe que talvez fosse melhor se ele visse um psiquiatra. Sua mãe respondeu que soava como uma boa ideia. Lee ficou furioso e gritou para eles que estava dizendo a verdade, mas sua irmã apenas apontou para o espelho e mandou ele encarar a realidade.
Nosso personagem principal espreitou o espelho e ficou chocado ao ver que ainda tinha o nível 1. Ele gritou que era impossível e verificou o sistema sabendo que não estava enganado sobre o que viu, porque definitivamente dizia que seu nível havia aumentado. No entanto, como ele estava muito animado, parecia haver uma mensagem que ele perdeu. Lee viu que o sistema dizia que o efeito do contrato da adaga do iniciante havia sido ativado, então seu nível havia sido redefinido para 1. Ele se perguntou se aquela adaga foi a arma que ele usou enquanto lutava contra o gigante. Nesse momento Lee percebeu que ele se tornou um nível 1 por causa da adaga. Então o garoto chamou sua irmã pelo nome de Seura e questionou onde estava sua arma. Ela perguntou se ele se referia a adaga que estava segurando quando foi descoberto e acrescentou que uma pessoa do governo tinha vindo para investigá-la. Ele agarrou Seura e entrou em pânico perguntando onde estava o punhal agora. A irmã respondeu que estava no armário para pertences pessoais no primeiro andar. Lee imediatamente correu fazendo com que sua mãe preocupada lhe perguntasse para onde ele estava indo. Nosso personagem principal se lembrou que de acordo com aquele homem que conheceu na masmorra do posto SS, o punhal era peça escondida. Depois disso ele pegou a maçaneta da porta tendo em sua cabeça que o punhal era uma poderosa arma secreta, dada apenas a pessoas que liberaram a missão em condições específicas. Mas quando ele estava prestes a abrir a porta, alguém a abriu de fora e ele foi atingido na cabeça, fazendo cair no chão. Lee olhou para cima pedindo desculpas, mas ficou surpreso ao ver Choi segurando uma flor à sua frente. Choi sorrindo disse que parecia que o paciente já estava acordado. O protagonista olhou para o cara com raiva e agarrou o colarinho de Choi enquanto xingava. A mãe o parou perguntando o que diabos ele estava fazendo. Em seguida ela acrescentou que Choi foi quem pagou as contas do hospital. Lee estava prestes a dizer à sua mãe o que esse cara fez quando Choi o interrompeu. O cara disse que estava tudo bem porque ele entrou naquele estado enquanto o salvava. Nesse momento nosso herói empurrou sua mãe e irmã para fora e disse para elas saírem por um momento, porque os dois precisavam conversar. Sua mãe preocupada perguntou o que ele pretendia fazer e ele disse para não se preocupar porque ele não poderia fazer nada enquanto estivesse no nível 1. Em seguida ele perguntou a Seura se ela poderia levar a mãe e o pai ao café por um tempo, ao que ela concordou. Quando o protagonista teve certeza de que estavam sozinhos, ele com raiva perguntou a Choi por que ele fez isso. O cara respondeu que não havia muito o que explicar e contou que ele se submete a testes todos os dias. Então acrescentou que quando o chefe se autodestruísse, se alguém precisava estar na sala do chefe para que os itens fossem dropados. Choi contou que ele simplesmente era o único naquele momento. Mas Lee furiosamente perguntou se ele tentou eliminar uma pessoa apenas para passar naquele teste estúpido. De repente Choi com raiva perguntou o que ele queria dizer com estúpido. Em seguida gritou que a sucessão gerencial é como uma questão de vida e ele deve vencê-la mesmo que tenha que pisar em seus irmãos mais velhos. Choi acrescentou que uma pessoa pobre como o protagonista não entenderia nada disso. Lee o pegou pela roupa novamente de raiva e o chamou de canalha. Nesse momento Choi apenas o alertou que mesmo que ele espalhasse rumores, o único que acabaria sofrendo como ele. Lee perguntou o que aconteceria se ele se recusasse. Choi respondeu que eles acabariam em um conflito e perguntou se Lee achava que ficaria bem. Então Choi brincou dizendo que depois de ver sua irmã mais nova mais cedo, ele diria que ela era bastante bonita, fazendo o protagonista explodir de raiva e lançar os punhos para socar o rosto de Choi. Mas quando seu punho estava mais perto do rosto do cara, seu amigo Kim o abraçou por trás e chorou. O amigo gritou que ele estava realmente vivo. Lee irritadamente disse para deixá-lo ir, mas Kim continuou a abraçá-lo e chorar, fazendo Choi rir e falar que eles realmente têm um vínculo especial. Depois disso o cara caminhou até a porta para sair e disse que gostaria de ficar e conversar um pouco mais, mas ele não gostaria de interrompê-los. Choi acrescenta que o verá na próxima vez. O protagonista grita para Choi ficar bem ali, mas o homem simplesmente vai embora. Depois disso nosso herói pede para Kim recuar porque isso estava ficando estranho, mas Kim apenas diz que pensava que o amigo os tinha deixado para sempre. Lee o empurrou para longe dele enquanto gritava para ele recuar. Kim perguntou se ele não estava sendo um pouco duro, especialmente porque ele até havia trazido sua arma. O protagonista imediatamente perguntou de qual arma ele estava falando e Kim, chegando perto de seu casaco, respondeu que era o que ele estava segurando quando foi encontrado. Em seguida o amigo mostrou o punhal explicando que a investigação tinha terminado e por isso ele o trouxe consigo. Nosso personagem principal pegou o punhal e disse que ele mesmo teria ido procurá-lo. Então Lee olhou para o punhal certo de que era o que ele havia usado na masmorra Rank SS.
Kim perguntou por que ele estava segurando tão firmemente e comentou que parecia um punhal bastante básico. O herói simplesmente perguntou que a investigação havia concluído sobre isso. Kim respondeu que a investigação determinou que o punhal era de grau regular com um poder de ataque de 100 e nenhuma habilidade especial. Isso fez se perguntar se o item escondido que ele havia obtido na masmorra era realmente tão básico, mas ele estava convencido de que não era. Algumas horas depois o personagem principal estava sozinho em seu quarto de hospital olhando para o punhal. Ele ordenou que o sistema o identificasse e o sistema revelou que era um punhal iniciante de grau místico, com um poder de ataque de 5.500. Sua habilidade de ataque de aniquilação de nível 1 seria ativada quando seu HP atingisse 0, concedendo-lhe invencibilidade para 10 segundos e destruindo todos os alvos independentemente de quantidade. O sistema também indicava que se tratava de um único item do contrato, ou seja, apenas o contratante poderia usar os efeitos dos itens e acessar as informações dos itens. O protagonista ficou surpreso ao saber que era extremamente poderoso e como era um único item de contrato, outras pessoas não podiam ver suas informações. Em seguida ele leu que o único efeito contratual definia o nível dos contratantes e a experiência exigida, então ele ficou emocionado ao perceber que se a experiência necessária para subir de nível fosse uma, isso significava que ele poderia subir de nível com cada monstro que eliminasse. Nosso herói sabia que a desvantagem era que seu nível seria redefinido, mas ele considerou um problema menor porque era exatamente como aparecia para as pessoas na realidade. Suas estatísticas permaneceriam permanentes e ele também sabia que possuir a adaga poderia perturbar o equilíbrio significativamente. Na verdade ele sentiu que mantê-lo só traria mais complicações. Isso fez se perguntar se vendê-lo poderia ser uma opção melhor. Mas o herói lembrou que só ele poderia ver suas informações, indicando que se tratava de um item que só o contratante usaria. Então ele percebeu que para vender o punhal teria que quebrar o contrato, o que exigiria seu fim. Deitado em sua cama em frustração ele concluiu que ir de base apenas para vender o punhal não era uma opção. O jovem considerou que se utilizasse a adaga de forma eficaz ele poderia limpar com segurança as masmorras ou talvez até mesmo ser classificado para masmorras de nível B. O que seria mais benéfico a longo prazo? Em seguida o sistema exibiu 5 conjuntos. O primeiro foi o Caçador Cataclísmico, do qual ele atualmente tinha uma de 5 peças. No segundo ele receberia uma habilidade especial. No terceiro receberia 2 habilidades especiais. No quarto receberia 3 habilidades especiais. Já a quinta era desconhecida. O protagonista percebeu que a complicação de outros itens que significava que alguém poderia tentar eliminá-lo para adquirir o conjunto completo para si. Como Choi havia feito sentado, ele reconheceu que a situação poderia se agravar e decidiu que era melhor prosseguir sozinho. Lee então decidiu completar o tutorial primeiro. De repente um mosquito pousou na parede e ele o esmagou com a mão. O sistema começou a aumentar sua contagem de criaturas, então Lee começou a caçar mosquitos em todo o seu quarto e eventualmente conseguiu caçar 10 criaturas. Logo o sistema anunciou que ele havia concluído o tutorial e deveria confirmar sua recompensa. O protagonista sorriu aliviado por ter acabado e olhou ao redor pensando em como confirmar sua recompensa. De repente ouviu algo cair. Olhando para cima ele ficou chocado ao ver um baú de tesouro desencanto em sua direção, mas ele pulou a tempo. Depois disso nosso herói abriu o baú esperando receber barras de ouro, mas na verdade havia apenas uma camisa dentro. O protagonista a puxou e notou que era uma camisa suja sem mangas e cheia de buracos. O jovem com raiva jogou a recompensa fora. Mas então alguém clicou a luz da sala e a camisa suja acabou batendo no rosto de alguém. O outro homem entrou na sala chocado ao ver seu líder de equipe com roupas sujas no rosto. O protagonista olhou para trás imaginando qual era o problema dessa vez. De repente ele notou que o uniforme desse homem era o da agência Gestão de Caçadores. O homem tirou a camisa do rosto comentando que haviam mencionado que ele parecia mentalmente perturbado, o que parecia ser preciso. Lee pediu desculpas. O homem jogou a camisa para o lado e olhou para ele. Nosso herói olhou imaginando como alguém poderia ser tão bonito assim. Em seguida o homem se apresentou como eu sou Jung Si-hoon, chefe de equipe da Divisão 4 de Gerenciamento de Caçadores. Em seguida perguntou se Lee tinha subido de nível. Nosso herói ficou surpreso com a pergunta de Jung pensando em como ele sabia e se sua irmã havia lhe contado. Jung então chamou o deputado Kim e ordenou que ele o medisse. Kim concordou e o mediu. Com o dispositivo, Lee se perguntou se era um dispositivo de medição de estatísticas. Quando o dispositivo completou sua varredura, Kim relatou a Jung que o nível de Lee era 1 com 75 de força, 66 de agilidade e 32 de inteligência.
O mesmo do teste inicial. O protagonista percebeu que o aparelho portátil de medição de estatísticas não mostrava o número de pontos distribuíveis. Isso lhe trouxe alívio. Lee pensa que enquanto suas estatísticas não aumentassem, ele não atrairia imediatamente a atenção da agência. Nesse momento, Jung perguntou se seu nome era Lee e se ele tinha certeza de que aumentou de nível. Nosso herói gaguejava enquanto dizia que não tinha certeza. Jung questionou o que ele queria dizer com essa insegurança e acrescentou que se ele tivesse subido de nível, a informação deveria ter aparecido na janela de mensagens. Lee respondeu que tinha aparecido antes no sistema, mas agora sumiu. Jung notou que isso era estranho e perguntou se ele poderia abrir sua janela de status para verificá-lo. Nosso personagem principal diz a Jung para esperar um momento e abre sua janela de status. Então o sistema mostra que ele é de grau normal e seus pontos disponíveis para distribuição são 50 e seus pontos de saúde estão cheias. Lee, percebendo que seus pontos de distribuição aumentaram, ele reconhece que subir de nível não foi uma ilusão, já que ganhar 5 pontos por nível totalizaria 50 pontos, indicando que ele efetivamente atingiu o nível 10. O sistema então o instrui a usar toda a camisa sem mangas. Isso deixou-lhe intrigado e se perguntando se esse é um item de missão. Enquanto ele olha para a camisa, Jung, cada vez mais impaciente, indaga sobre qualquer mudança em seu nível. O protagonista responde com um não, alegando que nada significativo ocorreu ainda. Jung não se convenceu. Além disso, o cara lembra nosso herói que ele queria descartar a camisa, mas o protagonista defende desajeitadamente os princípios de reutilizar e reciclar, o que deixa Jung e Kim olhando para ele. Então Kim silenciosamente sugere que um médico deveria ser chamado. Jung concorda e antes de sair diz ao protagonista que ele deve formalmente avisar para a agência de gestão de caçadores se despertar qualquer habilidade. Ele enfatiza as consequências do abuso de poderes sem autorização sob a lei especial de caçadores. Depois que eles saem, o protagonista respira aliviado. Ele reconhece os motivos subjacentes da agência, reconhecendo que eles querem se aproveitar. Depois disso, Lee veste a camisa sem mangas e o sistema atualiza seu status para o grau normal com 20 defesas. Lee também recebe uma pedra de atualização como recompensa e se quiser usar ele deve empurrar a pedra de atualização no item. Nosso herói ouviu uma pedra cair atrás dele e viu que era uma pedra verde com uma chama verde. Ele pegou e olhou para ela porque nunca tinha ouvido falar de uma pedra de atualização antes. Em seguida a colocou sobre a camisa, que lentamente devorou a pedra. A camisa liberou uma forte luz verde quando consumiu completamente a pedra e os buracos foram desaparecendo aos poucos. Em seguida o sistema mostrou que sua camisa havia subido para um nível superior com 50 defesas. Ele também exibiu um novo nível de habilidade 1 que esconde a aparência do usuário, desengata quando atingido e consome 30 MP a cada 10 segundos. O protagonista não podia acreditar que sua defesa havia dobrado e havia adicionado uma nova habilidade. Então ele notou que sua habilidade era bastante útil, o deixando surpreso e imaginando por quanto venderia se não fosse um único item encadernado. Nesse momento, Lee tirou as calças para testar a perícia e quando estava completamente sem nada ele ativou sua habilidade furtiva e se conferiu no espelho. Mas o herói não conseguia ver seu reflexo, fazendo pensar que era assustador. Lee notou que conseguia se ver, mas não havia reflexo no espelho. Em seguida olhou para as calças e para o punhal no chão. Ele pegou seu punhal, que não estava invisível. De repente, após ele segurar a arma, ela também se tornou invisível, mesmo que ele apenas segurasse sua alça. De repente o sistema o alertou que todo o poder mágico havia sido esgotado e a habilidade seria desativada. Em seguida sua invisibilidade lentamente desapareceu. Ele ficou surpreso que, embora seu nível tivesse chegado a 10, ele havia obtido um punhal de quebra de equilíbrio e um item que permitia furtividade. Então lhe gritou emocionado que ele tinha conseguido, mas então Seur entrou em seu quarto para lhe dizer que a agência tinha vindo procurá-lo, mas ela parou quando viu seminu. Irmã imediatamente gritou pela sua mãe e pai dizendo que o irmão precisa procurar um psiquiatra. Lee tentava explicar para ela que foi um mal-entendido. Depois de um tempo o protagonista saiu para a rua destruída e olhou para cima quando o sistema apareceu acima dele. O sistema mostrou a missão. Ele deve derrotar 5 monstros-chefes. Em seguida ele corre pensando que para subir de nível ele precisa caçar monstros. Não apenas mosquitos. O jovem para trás de um enorme prédio para espiar o portão. Então ele percebe 2 agentes caçadores guardando o portão. Isso o deixou frustrado porque eles estão monitorando minuciosamente os portões. Mas ele sabe que tem que prosseguir. Sendo assim, ele ativa sua habilidade furtiva. Em seguida caminha até o portão ouvindo os guardas estarem entediados e passa por ele sem ser notado. De repente o personagem principal vê um sensor de habilidade.
Então ele desativa sua furtividade enquanto passa pelo sensor de habilidade e o reativa quando está fora de seu alcance. Depois ele correu para frente em alívio, pensando que era como um filme de espionagem. Lee chegou à pista onde os caçadores faziam fila para suas masmorras. O herói andou por aí se perguntando por que as masmorras classificadas ainda estavam tão cheias logo no dia que ele estava lá. Geralmente elas estavam vazias. Nesse momento o sistema mostrou que mais de 50% de seu monoponto estava esgotado. Então sua habilidade seria desativada em 40 segundos. O protagonista logo correu para as masmorras e ele tinha decidido entrar em qualquer uma. De repente seu telefone tocou e ele ouviu a mensagem da agência de que a masmorra B havia claramente falhado. Sendo assim, o portal estava aberto e estava localizado no Café Dona, perto da estação Gang na saída 12. Lee percebe a saída 12, mas algo entra no café atrás dele. Nosso herói olha para trás em choque e vê um guerreiro lagarto olhando para ele, que rapidamente se lança contra Lee, o atingindo no ombro. O protagonista grita de dor e o bate no chão. O sistema mostrou que, devido ao seu baixo nível de habilidade, monstros haviam detectado sua furtividade e ele foi atingido. Lee recebeu danos que excederam sua tolerância, o que fez seus pontos de saúde caírem a zero. Ele percebeu que deveria ter mais cuidado perto das masmorras e que baixou a guarda porque estava com a habilidade. Em seguida, o sistema o alerta de que ele atingiu a condição que ativa o ataque de aniquilação, concedendo-lhe invencibilidade por 10 segundos e ele pode destruir todos os pontos de saúde do alvo independentemente da quantidade. De repente, seu punhal apareceu em sua mão. Nosso personagem principal olhou para tudo isso pensando que os itens encadernados são realmente incríveis. Ele só precisa de apenas uma palavra e já está equipado. Nesse momento o guerreiro lagarto o atacou continuamente com sua arma, mas a camisa sem mangas o protegeu. Lee ficou surpreso porque, apesar de saber que estava sendo atingido, não sentiu nenhum dano. Como se houvesse uma placa de ferro invisível enrolada em seu corpo. De repente o guerreiro lagarto olhou para ele horrorizado ao perceber que seus ataques eram fúteis. O protagonista perguntou se acabou e pulou em direção ao lagarto, declarando que agora é a sua vez. Em seguida ele lançou seu punhal brilhante no pescoço do lagarto sem esforço, fazendo com que a cabeça do lagarto explodisse. O sistema imediatamente notificou que ele havia derrotado o guerreiro lagarto, concedendo-lhe um ponto de experiência. Seu nível também aumentou e ele ganhou 5 pontos. Todos os efeitos de status anormais foram removidos. Sua saúde e poder mágico foram restaurados. Nesse momento o corpo do guerreiro lagarto desapareceu. Lee se maravilhava com o poder da adaga, reconhecendo a pertinência do golpe. De repente ele ouviu pessoas se aproximando. Então notou um caçador perguntando sobre a fonte da luz e do som. Ele questiona se um cavaleiro ou algo havia vindo. O cara apontou para o protagonista adivinhando que foi ele quem destruiu o bicho, o que deixou Lee em pânico e ele disse que não poderia ser descoberto. O jovem imediatamente correu para se esconder, em seguida se distanciando dos caçadores. Outro monstro lagarto emergiu do café e bateu em sua cabeça, mas nosso herói ainda estava em um estado invencível. Então ele não levou nenhum dano e em seguida com um balanço de sua adaga, ele o destruiu instantaneamente. Logo o sistema notificou de que sua greve de aniquilação havia terminado. Os caçadores ficaram incrédulos por ele ter derrubado o lagarto de uma só vez e questionaram se ele era um cavaleiro de verdade. Eles notaram que seu nível estava na casa de um dígito. O protagonista entra em pânico quando um dos homens tentou pegá-lo. Depois disso os homens gritaram para que ele parasse, mas os guerreiros lagartos saíram do café perto dos homens e os atacaram, fazendo com que os homens se perguntassem como ele havia conseguido pegar o lagarto de uma só vez. Em seguida o capitão deixou seus homens e um deles questiona para onde ele estava indo. O capitão respondeu que pegaria o homem encapado e então eles deveriam lidar com o lagarto. De repente o personagem principal ficou chocado ao ver mais caçadores à sua frente. De repente o capitão disse aos outros para pegá-lo, mas Lee simplesmente usou sua habilidade furtiva e desapareceu bem na frente dos caras. Ele correu para o lado enquanto os homens perguntavam confusos um ao outro se havia uma pessoa na frente deles agora. Mesmo adivinhando que ele havia usado furtividade, o capitão furiosamente perguntou aos homens como eles poderiam perdê-lo, mas eles retrucaram perguntando o que poderiam fazer se aquela pessoa de repente usasse furtividade. Em seguida perguntam ao capitão se o homem havia feito algo errado. O capitão respondeu que o cara tinha derrubado um lagarto guerreiro em um golpe. O homem na frente não podia acreditar e disse que o jovem só estava apenas nível 1.
Mas o capitão também mencionou que também usava furtividade e perguntou se eles sabiam o que isso significava. O careca respondeu que isso significava que a pessoa deveria ter um lendário ou ótimo item. O capitão achou que tinham acertado e perguntou ao careca do que se tratava a regra. O careca sorriu e respondeu que eles tinham que pegar com suas próprias mãos. O protagonista percebe que eram indivíduos inescrupulosos que não hesitariam em ser cruéis por dinheiro. Então ele decidiu entrar rapidamente em outra masmorra. Mas nosso herói pisou em vidros quebrados no chão, o que fez um barulho alto e chamou a atenção dos homens. O capitão balançou sua enorme espada em sua direção e o protagonista pulou a tempo de se esquivar, como sua mana era baixa. Infelizmente sua habilidade furtiva foi desativada, e quando ele pousou no chão já era visível para os homens gananciosos. Lee imediatamente fugiu e quando um dos homens balançou seu aço afiado contra ele, o jovem desviou para evitar o ataque e pensou que aqueles homens eram loucos e apressadamente abriu sua janela de status para investir todos os seus 35 pontos restantes em sua agilidade. Depois disso o sistema mostrou que sua agilidade havia ultrapassado 50, então ele adquiriu a habilidade de corrida de nível 1 que aumenta a velocidade de movimento em 50%, mas consome sua energia. Por um segundo ele ficou aliviado porque era a habilidade que ele precisava agora. Nesse momento um buraco com um portal de masmorra apareceu a uma curta distância e Lee imediatamente usou sua habilidade de corrida e foi em direção à masmorra, deixando os homens chocados porque eles acreditavam que alguém de nível 1 entrasse em uma masmorra sozinho. Ele com certeza não existiria. Em seguida um dos homens gritou que se ele não quisesse viver, era melhor que fosse pelas suas mãos. Lee simplesmente se virou antes de pular no buraco e levantou o dedo, deixando os homens gananciosos sem poder acreditar que ele tinha acabado de insultá-los e foram embora. Então os homens olharam para o buraco pensando que tinha acabado, mas o capitão disse ao careca que se eles não conseguissem limpar a masmorra, um portal se abriria à força. Além disso ele acrescenta que a masmorra que o cara entrou era de nível C. Então eles decidiram esperar o protagonista ir de base e então quando o portal abrisse eles coletariam os itens. O careca perguntou ao capitão o que aconteceria se o homem conseguisse derrotar o guerreiro lagarto. O capitão respondeu que tinha certeza de que era impossível para ele limpar sozinho. O líder acrescentou que já tinha ido àquela masmorra antes e sabia que era um pouco especial, então ele conclui que Lee jamais sobreviveria. Enquanto isso, o protagonista ainda estava caindo e o sistema informou que ele estava entrando em uma masmorra de classificação C. Lee finalmente pousou no chão. Parecia que ele tinha entrado em uma masmorra de nível S. E ele se perguntou se precisaria de um paraquedas da próxima vez. Em seguida, olhando para cima e ao redor, ele não viu nada além de muros altos, o levando a questionar se aquilo era realmente uma masmorra, já que era muito pacífico, afinal não tinha nenhum monstro ou ponto de referência na entrada. De repente o sistema o alertou que a missão começaria em 10 segundos e que ele deveria se preparar para a batalha. Então Lee tirou sua adaga enquanto lia as instruções do sistema para sobreviver derrotando monstros dentro do tempo da missão. Em seguida um cronômetro de 10 minutos apareceu e algo mexeu de cima. Ele viu que era um monstro slime de nível 90. Nosso herói ficou surpreso ao ver o nível dos monstros claramente exibido em vez de um ponto de interrogação e até achou bonito. Então ele acenou chamando o monstro de lodo e o mandou descer, garantindo que cuidaria bem dele. No entanto, quando o slime saltou, outro slime apareceu. De repente mais slimes começaram a saltar para baixo e o enxame de slimes começou a se formar. O protagonista ficou atordoado de horror e acabou gritando. Em seguida os lodos começaram a cair sobre ele, fazendo perceber que não terminaria com apenas um golpe de aniquilação. Então ele olha para sua adaga sem saber quanto tempo será o resfriamento para uma habilidade de quebra tão equilibrada. Ele pensa que se depender apenas do golpe de aniquilação, ele pode estar sem opções. O protagonista decide assumir o pior cenário em que ele não pode usar o golpe de aniquilação. Então ele usa sua habilidade de corrida para ir em direção aos slimes enquanto se pergunta por que sua vida é sempre um espinho. No caminho o lodo apertou seu corpo em dois e o atingiu de lado. O sistema mostrou que ele tinha apenas 80% de sua saúde restante por causa do ataque. Lee segurou de lado na sua cintura percebendo que doía mais do que pensava, mas ele sabia que isso não importava porque se vencesse recuperaria a saúde por meio do nivelamento. Em seguida nosso herói balança sua adaga no lodo enquanto grita para que ele se ferre e o corta ao meio, o fazendo pensar que foi um sucesso, mas quando o lodo foi cortado em dois um olho apareceu em ambas as metades. Então Lee furiosamente perguntou se eles são amebas e por que eles estão se dividindo. De repente o jovem percebe que agora o nível dos dois slimes é 45.
Em seguida ele atacou os slides que se esquivaram. Nesse momento outro enorme slime caiu sobre ele sem que ele percebesse. Nosso herói continuou os cortando em dois e percebeu que estava cercado pelo lodo. Os slimes saltaram ao seu redor ao mesmo tempo e derramaram sobre ele como chuva. Logo um por um o enterraram enquanto ele gritava para que viessem até ele um por um. Nesse momento o sistema mostrou que a sua saúde estava diminuindo rapidamente porque estava sendo atacado pelos slimes. Logo sobrou apenas 5% da sua saúde. Lee sabe que não aguenta mais e tem que eliminar pelo menos um de nível 45. De repente ele viu um slime nível 45 sozinho ao lado olhando para ele. Então o protagonista fez o seu melhor e correu em direção a ele enquanto gritava que era a sua última chance, mas então o slime lhe deu um soco no rosto, o que fez com que seus pontos de saúde chegassem a zero. Enquanto isso os homens gananciosos ainda estão esperando do lado de fora. O careca pergunta ao capitão se ele tem que pegar mais de 300 monstros em 10 minutos. O capitão respondeu que sim e disse ao careca que eram slimes que se dividiam em dois, o que significava que o cara de nível 1 nunca iria limpá-lo. Então o careca pergunta ao homem se não é estranho porque já se passaram 5 minutos desde que ele entrou. O homem concordou e perguntou se talvez o cara do nível 1 tivesse algum outro item que o estivesse ajudando a limpá-lo, mas o capitão ainda diz aos homens que eles devem esperar porque o cara do nível 1 pode estar usando furtividade para sobreviver e o portal abrirá em breve, então eles devem se preparar para pegar slimes. Enquanto isso nosso personagem principal estava ocupado cortando os slimes dentro da masmorra e aumentando seu nível, ele cortou e pulou no enxame de monstros eliminando um por um, seu nível aumentou continuamente até que ele terminou todos. Lee foi cercado por itens caídos e o sistema mostrou que ele tinha ganho 5 pontos. Todos os seus efeitos de estatuto foram removidos. Sua saúde e mana foram restaurados e ele foi redefinido para o nível 1. O protagonista olhou para o cronômetro e viu que faltavam 40 segundos. A janela de status mostrou que tinha 1.500 pontos distribuídos. Além disso se passaram 9 minutos e ele tinha ganho 1.500 pontos. O protagonista se sentiu como se tivesse aumentado 300 níveis. Lee pensou que normalmente o que um caçador normal leva mais de 10 anos para alcançar ele tinha feito em apenas 10 minutos. Quando o cronômetro bateu 15 segundos, o sistema mostrou que o chefe monstro apareceria em 15 segundos. Lee esperava que derrotar o chefe não fosse o fim. Mas ele lembra do seu item de trapaça e imagina que não havia nada com o que se preocupar e ele poderia simplesmente derrotar o monstro-chefe com um golpe de aniquilação. Em seguida ele pegou os itens caídos pensando que nunca pensou que veria um desses, e que era realmente bom ter poder. Então lembrou-se dos homens que o perseguiram mais cedo, o fazendo se perguntar se eles ainda estavam esperando do lado de fora da masmorra. Depois disso o tempo chegou a zero e o sistema notificou que o monstro do chefe apareceria. O protagonista olhou para cima imaginando que tipo de criatura seria, se era um lodo gigante especializado em força ou saúde. De repente algo com os olhos fechados saiu de cima e um enorme dragão voou ao seu redor, o deixando atordoado de horror. O protagonista se pergunta se isso poderia ser derrotado com um punhal. Enquanto isso do lado de fora do buraco o capitão ainda estava esperando. Enquanto olhava para baixo os homens disseram ao capitão que não importava quanto tempo esperassem, o cara do nível 1 não está saindo e já tinha mais de 30 minutos. O capitão levantando a voz disse que se estiverem cansados podem se ferrarem, deixando os homens irritados e perguntando ao capitão por que ele estava dizendo isso depois que eles o ajudaram. Nesse momento o careca disse ao capitão que eles iriam embora, mas que gostariam de ser compensados por suas perdas. O capitão perguntou ao careca de que besteira ele estava falando, mas o careca apenas rebateu perguntando ao capitão se ele achava que eles eram tolos por terem cooperado com alguém que eles nem conheciam. Então o careca acrescentou seriamente ao capitão que eles ajudaram a pensar que seria mais lucrativo do que um passeio de masmorra, e já que eles perderam o cara nível 1 ele deveria compensá-los. O capitão estava prestes a discordar quando sentiu alguém atrás dele. Ao olhar para trás ele viu Kim e Young da agência de caçadores. De repente Young perguntou se alguém tinha entrado naquela masmorra. Enquanto isso o dragão explodiu fogo azul contra Lee e ele fugiu para evitá-lo enquanto gritava para o bicho parar. Em seguida nosso herói olhou para cima e viu o monstro voando para o topo, o fazendo se perguntar por que esse monstro não tinha descido nenhuma vez em 10 minutos. Então ele olhou para sua adaga frustrantemente se perguntando de que adiantava ter um golpe de aniquilação se não conseguia usá-lo. De repente o herói olhou para o item caído e adivinhou que não tinha escolha a não ser
usar as armas espalhados. Sendo assim, pegou um item desconhecido e ele se transformou em uma arma. O sistema mostrou que era um dardo velho com alto grau e poder de ataque de 50. Lee apontou o velho dardo para o dragão e decidiu experimentá-lo. Em seguida ele ativou sua habilidade de corrida e com força jogou o dardo na direção do monstro, mas não chegou ao dragão. O monstro imediatamente acendeu fogo contra ele. Lee imediatamente fugiu para evitar ser queimado vivo e abriu sua janela de status. Sabendo que precisava de força, em seguida ele alocou alguns de seus pontos de distribuição para sua força e aumentou para 110. O dragão nesse momento voou um pouco mais perto para atacar novamente. Mas Lee pegou uma espada a tempo e a jogou em sua direção, atingindo o dragão no corpo. Nosso herói ficou feliz por tê-lo escondido e alocado mais de seus pontos de distribuição para sua força. Nosso herói então pegou um item no chão e jogou no dragão enquanto gritava para ele se ferrar. O sistema imediatamente lhe mostrou que seu ataque infligiu 1069 danos e saúde restante do monstro era de 96%. Nosso personagem principal estava tão animado porque conseguiu acertar o bicho e logo pegou alguns itens no chão. Pensando que mesmo com uma arma de má qualidade ele definitivamente tinha uma chance, em seguida lhe jogou todos juntos que atingiram o dragão e o danificaram em taxas diferentes. Um momento depois o personagem principal o atacou continuamente à distância e reduziu sua saúde para 29%. De repente o bicho caiu no chão e o atacou com sua chama. Nosso personagem principal não teve tempo de se esquivar e recebeu 2000 de danos. Isso também diminuiu sua saúde para 57. Ele gritou que era uma loucura porque só o pasto dele reduziu 40 de sua saúde de uma só vez. Em seguida o dragão voou no topo novamente. Lee pegou a arma do chão e notou que seu padrão de ataque havia mudado. Então ele jogou a arma com toda a sua força e disse que eles deveriam terminar sua luta rapidamente, mas a chama do monstro derreteu sua arma no caminho, o que fez a chama voar diretamente para ele e queimá-lo. O protagonista recebeu 5000 danos e seus pontos de saúde caíram para 0. Ele ficou triste por no final ter falhado. Mas então o sistema mostrou que ele havia alcançado a condição e seu ataque de aniquilação foi ativado. Isso lembrou que ele ainda tinha mais uma chance. Então Lee pegou sua adaga e quando o dragão expeliu outra chama para acabar com ele, nosso herói jogou a adaga com toda a sua força restante para encontrar sua chama. O sistema mostrou que ele havia alcançado a condição, então ele adquiriu a habilidade Peça de Pássaro, que fez seu punhal cortar a chama do dragão e imediatamente atingiu sua boca fazendo com que a cabeça do monstro explodisse em pedaços e se espalhasse por toda a parte. Depois disso muitos itens caíram para ele. Enquanto o sistema mostrava que seu nível havia aumentado, ele ganhou 5 pontos e sua saúde e mana foram restauradas porque ele derrotou com sucesso o dragão. No entanto seu nível foi redefinido para o nível 1 de novo.